E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com Jorge Bodansky para a gente falar sobre As Cores e Amores de Lore, documentário que chega em breve aos cinemas. Jorge, um prazer imenso estar aqui falando contigo sobre esse teu mais novo filme. É um grande prazer também, Marcelo, poder estar aqui conversando com você. Jorge, eu queria começar te perguntando o seguinte, vamos começar do começo. Eu queria saber como é que se deu o teu interesse pela obra e depois pela vida da Lore, que é uma personagem fascinante, né? Mas como é que se deu inicialmente esse teu interesse por ela? Eu não conhecia a Lore, quando foi lançado um livro sobre a obra dela, o primeiro grande livro, mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, pela Cossack Naif, o jornalista Orlando Margarido, que faz muita resenha de cinema também, me procurou e disse: Olha, eu estou fazendo resenha aqui de um livro da artista Lore Corr e ela cita Rosa Bodansky. Quem é Rosa Bodansky? Eu falei: Rosa Bodansky é minha mãe. Eu falei: Por Ué, por que que ela acaso. por que que ela cita minha mãe? Fiquei curioso. Aí eu procurei ela, falei: Olha, eu queria conversar com você citou minha mãe. Aí ela disse: Não, eu conheci bem a sua mãe. Falei: Que legal, podemos conversar. Ela me convidou para ir à casa dela, e eu fui já no primeiríssimo encontro. Eu levei uma câmera e eu disse, ó, pedi autorização para gravar, ela concordou, e a partir daí a gente começou a se encontrar regularmente, né? E conversamos até o final da vida dela. Isso levou mais ou menos uns 5 anos, essas conversas. Assim, às vezes de mês em mês, outras vezes mais espaçado, outras vezes menos. Dependia, assim, da ocasião da gente poder se encontrar. Mas era, assim, muito prazeroso estar com ela. E eu acho que ela sentia também muito prazer em conversar comigo. Mas a história toda começou a partir da minha curiosidade sobre a minha mãe, que é uma pessoa que Uhum. conviveu com a minha mãe, trabalhou com a minha mãe, apesar de ser uma geração ligeiramente mais nova que a minha mãe, mas era o mesmo ambiente, ela conhecia todos os amigos dos meus pais, era como se eu estivesse falando com a minha mãe e com aquilo que na época eu não tinha maturidade de conversar com a minha mãe, que minha mãe já faleceu há muito tempo. Olha quanta coisa eu fazia, quantas possibilidades. Até apareceu o quadro. E eu queria saber, Jorge, em que momento, né, se foi desde o princípio, quando, né, tu identificou que dava um filme, essa história toda, se desde o princípio tu pensou em se colocar como personagem, porque especificamente na primeira metade do documentário a gente vê essa transversalidade muito grande, né, entre a tua história e a história da Lori, né, nessa conexão com a história da tua mãe, enfim, dessas simetrias que podiam ser feitas da família dela com a tua família, dessa história de imigrantes e tudo mais. Mas desde o começo, tu queria se colocar como personagem, se colocar na frente da câmera? Essa foi uma opção desde o princípio? Ou em que estágio do documentário isso passou a ser uma coisa fundamental? Não, isso não foi pensado assim. Aliás, não pensei em Uhum, nada. Eu queria era conhecer a história dela, mais em relação à relação dela com a minha mãe, né? Foi a partir daí não pensei em entrar, não entrar. Eu fui conversando com ela e como eu estava sempre sozinho com ela, punha a câmera no tripé, eu segurava a câmera na mão, uma câmera pequena, uhum. na época uma câmera fotográfica, uma Canonzinha. E isso nos dava muita intimidade, porque não tinha mais ninguém além da gente, né? E eu fotografo de uma forma muito simples, luz natural, nada que perturbe, vamos dizer, a intimidade da conversa, né? Uhum. Nunca interrompia por causa do filme. Então, essa forma de filmar que permitiu essa aproximação, né? E ela se sentir também muito à vontade, né? De poder. Ela conversava comigo como se não existisse a câmera. Ela não reparava mais na câmera. E para falar a verdade, eu também não reparava, né? Eu Claro. estava completamente à vontade lá. Então, foi uma coisa que surgiu no processo do nosso encontro. Não foi, e Uhum. também não foi planejado fazer um filme de início, né? Eu quis ter esse registro, mas não. Primeiro, não achei que seria um filme, que daria um filme. Falei: quem vai ter curiosidade sobre minha mãe? Isso não interessa a ninguém a não ser a mim, né? E aí, pouco a pouco, a vida dela foi se abrindo, se mostrando tão interessante, tão complexa, e é um retrato de um período, né, do Brasil pouco conhecido ainda, e principalmente sob o ponto de vista de uma mulher, né? Então, a cena artística dos anos 50, 60, sobre o olhar feminino,
era muito uma coisa, para mim, muito nova, né? Uhum. Só que assim, o material me parece que era enorme, né? Então, como é que foi esse processo de triagem para a utilização do material de arquivo? Olha, o material, inicialmente, ela foi mostrando as coisas aos poucos, né? Eu nunca pedi para ver nada, eu deixava ela escolher o que ela queria me mostrar, né? Então, isso foi, aos poucos, foi saindo uma coisa aqui, outra ali, mais uma, mais uma, mais uma. Depois ela faleceu, e a gente já tinha conversado a possibilidade de fazer o filme. Eu disse para ela, eu gostaria muito de fazer um filme sobre você, mas eu tinha pensado num curta-metragem. Eu falei, isso não tem material para um longa, não curta, né? Ainda sempre com a motivação da minha mãe nessa história, né? Quando ela faleceu, o advogado do inventariante me chamou e disse, olha, ela deixou todo o arquivo dela para você desenvolver o filme e depois, que era o desejo dela, que todo o espólio dela, né, fosse para o MAN, né, para o Museu de Arte Moderna, e uma parte para a Pinacoteca. E quando eu sabia que tinha isso tudo, mas quando eu vi de fato aquilo tudo, eram mais de 2.000 cartas, centenas e centenas de cartões postais, de fotografias, de negativos, e uma quantidade de agendas diário, né? A vida toda ela escrevia na agenda como se fosse um diário, né? E uma vastíssima correspondência com as pessoas mais interessantes que você possa imaginar, né? E uma correspondência em inglês, em alemão, em português, em letra cursiva, batido à máquina. E tinha uma correspondência interessantíssima que é dela com os pais, né? E ela, quando os pais faleceram, ela recuperou as cartas que ela mandou para os pais. Então você tem a carta que ela escreveu e a carta que os pais escreveram para ela. Está tudo Aham. minuciosamente arquivado e guardado, porque a mãe dela foi uma pessoa muito importante e interessante, porque ela foi por causa da mãe que vieram para o Brasil, a família veio para o Brasil antes da guerra, em 36, 37, a convite da USP, ela para montar a Sociedade Paulista de Psicanálise, porque ela era aluna do Freud, né? E ela tinha se formado com o Freud, então precisava de alguém diplomado aqui para desenvolver o curso de psicanálise aqui no Brasil. É porque eu não me dava conta que não era só ser artista, era um modo de vida, era uma coisa tão inteira, que depois fui fazer análise, eu vi que eu não podia casar, que isso estava fora de questão. Como é que foi a descoberta desses assuntos, dessas coisas que aconteciam, né? Desses pequenos pontos dramáticos que apareciam no filme, né? A gente tem um momento de falar dos pais, tem esse momento dela falar do exercício do feminismo, por mais que ela não nomine como um exercício de feminismo, mas está ali muito claro que é isso. Então, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa tua interlocução com a Bruna. Olha, foi muito interessante porque ela viu o lado da mulher, né? Sim. Mais do que eu. E ela ela é uma pioneira, né? Porque a gente tem pouquíssimos relatos de mulheres artistas dos anos 50, 60, né? Uhum. Então, ela é um testemunho muito interessante, né, de uma mulher que conseguiu viver livremente numa época que no Brasil isso era um tabu absoluto, né? E além disso, né, ser uma pintora mulher, que já era uma outra, vamos dizer, aventura nesse sentido, né, de Uhum. uma posição. E a Bruna deu esse olhar do lado da mulher, né? Chamou atenção para isso, mais do que eu tinha percebido inicialmente. Eu enxergava mais a minha mãe e menos a Lore. Depois passei a enxergar a própria Lore, né? E que eu precisava frequentar o ateliê de alguém. Aí eu disse, Volpe, eu não sei, eu devo ter transmitido uma tal certeza que quando eu falei com Volpe, ele aceitou. Jorge, muitíssimo obrigado. Então, obrigado você pela atenção, pela dedicação aí da nossa conversa. Um abração. Valeu. Abração.